Uma coisa muito importante na sua jornada de vida é que ao decorrer do seu tempo de vida, isso desde lá da sua infância, tá? Desde lá do começo, você vai criando uma confecção, uma conexão na sua vida, onde você vai armazenando coisas. Então imagina a sua vida como uma grande gaveta, né? Onde dentro dessa grande gaveta você vai colocando coisas lá dentro, vai colocando situações lá dentro e você vai armazenando aquilo. E quando você precisa de alguma coisa, você vai lá e fala: ah, peraí, eu tenho essa informação. E vai lá e pega na gaveta. Ah, peraí, eu tenho isso daqui, eu já fiz isso uma vez. Você vai lá e pega na gaveta. E aí você vai sempre buscando na gaveta aquilo que você tem guardado na sua vida. Aquilo que você tem guardado com você. E as crenças limitantes são exatamente isso. São coisas que você guardou na sua grande gaveta que acabam te limitando na sua vida. Por quê? Porque são situações que não acabam te levando para frente, são situações que acabam não te levando numa situação mais positiva, mais favorável. Ela acaba te travando e você não flui na sua jornada de vida, você não flui na sua essência de vida. Ela acaba te bloqueando, por isso que ela é conhecida como crença limitante, tá? Agora, a grande questão das crenças limitantes, muitas das vezes, não é nós entendermos, por exemplo, a existência somente delas, mas é entender quais são, porque acredite, grande parte das pessoas não acredita que tem crenças limitantes, crenças que as limitam, tá? Então é entender quais são e ainda um outro fator muito importante, além de quais são, é como quebrá-las e como elas influenciam minha vida, tá? Então são dois pontos fundamentais. Como acabar com essas crenças limitantes e como entender o que elas estão impactando na minha vida, porque grande parte das pessoas acabam achando que realmente não tem mudança, que não tem transformação, que essas crenças não são coisas que mudam a sua jornada de vida, que não são coisas que acabam mudando a sua história de vida. Então, por isso, é muito importante você entender o que é essas crenças limitantes, o que trazem para você. E uma coisa muito valiosa é que, muitas das vezes, você pode ter crenças limitantes que vêm de uma origem muito antiga, lá de quando você era pequeno, uma criança, tá? Então, grande base das crenças que nós temos que nos limitam, elas vêm de situações que nós vivenciamos na infância, situações que nós vivenciamos na adolescência, por N motivos que nós tivemos na adolescência ali, onde acabou travando a nossa vida, travando a nossa história, por trabalhos passados que você já viveu e você tentou algo e aquilo te travou, entendeu? Então você viveu um momento ali no seu trabalho onde você tentou ter uma ideia, contar uma ideia pro seu chefe, e aquela ideia não foi alimentada, aquilo te travou que não adianta eu ficar tendo ideias, se eu tiver ideias eu não serei ouvido. Entende? Ou você na infância tinha um pai que te reprimia muito, uma mãe que às vezes era muito aceitadora, e diante disso te gerou uma conexão onde os seus pais, que eram ali pessoas ali que te travavam, que acreditavam que a vida era difícil, que acreditavam que a vida era complicada, que acreditavam que dinheiro não nascia em árvore, que te travou no sentido de você ter as mesmas ideias e ter as mesmas conexões, entende? E diante desses vários cenários que acontecem, você tendo uma situação onde hoje em dia você encara a sua vida com as suas vidas passadas, né? Não é vida passada de espiritualidade e tal, não. São as outras vidas mesmo, né? Que são as vidas que você teve do ano zero, né? Até o dia que você está hoje. Então foram vários momentos. Por que vidas, né, passadas? Porque você teve vários momentos na sua vida, várias fases, vários blocos de vida, e diante disso você acaba aí tendo essas conexões novas, né? Eu mesmo, em determinado momento, eu parei para analisar um pouquinho sobre minha vida, sobre momentos que as coisas realmente não estavam fluindo, né? E eu parei para analisar e via coisas que assim, eu agia normalmente, por isso que são crenças que nos limitam, né? Eu agia normalmente como se fosse algo normal na minha jornada de vida, como se fosse algo equalizado, né? Como se fosse algo assim super tranquilo, mas eu parei para analisar e vi que eu tinha crenças muito limitantes em volta do dinheiro. Então eu acreditava que, por exemplo, o dinheiro era uma coisa assim que é muito complexo, muito difícil, tem que trabalhar muito, né? Tem que ficar ali, trabalhar numa empresa, galgar, no sentido de entrar na empresa, tentar ganhar um cargo, outro cargo, outro cargo. E por quê? Porque eu tentei montar negócios assim muito novo, não tinha experiência e não deu certo. E aí eu achava que somente numa empresa eu poderia realmente ter os resultados, né? E aí o resultado disso foi que eu trabalhei por 10 anos numa empresa com muita energia, com muita motivação,
fazia lá atendimento de vendas, né, que era o meu negócio, então na época eu queria ganhar dinheiro, queria fazer dinheiro, né, e aí como eu queria fazer dinheiro, eu avaliei lá um momento onde eu falei, se eu trabalhar com vendas, eu tenho uma grande chance, por quê? Porque se eu trabalhar com vendas, eu ganho comissão, então se eu ganho comissão, eu consigo aí vender, certo? Então se eu ganho comissão, eu consigo vender, consigo ter negócio, e aí eu não consigo, assim, eu consigo ter um proporcional. Só que o meu proporcional era muito pequeno com base nas vendas. Então, assim, era coisa de 2% daquilo que eu vendia. E eu ia lá, vendia muito, conseguia realmente tentar fazer salários legais, mas tinha que vender muito, 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 muito para poder fazer, né? E eram 2%, né? E chegaram um momento até que eu consegui ter salários assim muito bons, né? Tem recebimentos muito bons, mas era extremamente desgastante, porque eu tinha que vender muito para ganhar pouco e ainda quando o cliente que eles aprovavam não pagava, eu ainda era descontado, né? Então, e uma vez eu fui questionar isso com o meu chefe e ele falou, mas o que você é descontado é uma pequena porcentagem do valor, né? É só um pequeno valor, né? Foi o que ele disse. E aí ali caiu minha ficha, né? E não tinha caído ainda. Por quê? Porque eu travei que eu tinha que trabalhar com vendas, eu tinha que trabalhar com comissão, e diante desse processo de comissão eu ia ganhar dinheiro. E aí caiu e falou: Meu, o que eu ganho é nada perto da operação. E eu ralo, trabalho, faço, sou o ponte do contato, sou a ponte de tudo, mas o que eu ganho é um nada. Até para a empresa o que eu ganho é um nada, é um percentual. E aí, num outro determinado momento, né, tinham dois chefes ali, um presidente e um diretor, eu mencionando isso pro presidente da empresa numa reunião, né, da gente buscar mais tal, ele falou, mas você já ganhou muito bem. Então um fala que eu ganho muito bem, o outro fala que vivi uma situação ali onde é uma pequena fração, que seja, eu ganho uma pequena fração, mas mesmo assim eu tô ganhando muito bem. E eu parei para analisar que eu poderia ser muito mais do que aquilo, entendeu? Muito mais, porque se eu dava 2% e ganhava muito bem, imagina se eu ganhasse os outros 98%, entendeu? Ou que não seja, porque tem custo operacional e tal, mas que eu ganhasse os outros 48% pelo menos, entendeu? Então, diante disso, eu fui começar a buscar outras coisas. Aí eu dei um passo acima disso, que foi ir para a representação comercial, porque as porcentagens eram maiores, mas elas eram ocultadas. Por quê? Porque, na verdade, eu ganhava mais, mas ao mesmo tempo eu tinha um custo maior, porque lá na empresa eu ficava parado, sentado, no lugar. Male male tinha ali um valor fixo que me dava, uma comissão que me dava, enfim. E analisando tudo isso, eu descobri que, na verdade, eu tinha que buscar outros caminhos mesmo, né? E não foi fácil buscar outros caminhos. Por quê? Porque quando eu vim buscar outros caminhos, eu tive que quebrar minhas crenças, quebrar minha história, entendeu? Quebrar os meus paradigmas. De ter um negócio próprio, de não ter valor ali todo mês, de ter conta para pagar, e aí diante disso você tem um cenário de construção. E até hoje, eu tenho movimentos que eu faço em cima disso, mas entendo que é necessário realmente nesse projeto se você quer chegar mais além.